Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento ao nosso estudo em anatomia humana do primeiro período. Nas últimas semanas, trabalhamos os sistemas esquelético e articular e a parte de introdução também, e agora o sistema muscular, né? Lógico que nessa parte sistemática, né, esquelética, articular e agora muscular, nós tratamos de generalidades, né? E isso à medida... Agora, os pormenores, vamos trabalhar nas descrições dos segmentos, né, trabalhando daquela maneira que eu falei com vocês, que eu costumo trabalhar, né, que é a norma, até mesmo para a medicina, né, para vocês entenderem aí, tem uma aplicação futura, que é a topográfica, tá bom? Eu mandei uma aula também, anteriormente, a respeito da descrição dos ossos, né, do membro superior. Fui até o húmero nessa descrição, preparando, né, já o terreno aí para começarmos a topografia, né, com as regiões toracapendiculares, anterior e posterior, escapulo-humeral e as faces do braço, né, anterior, medial, lateral, posterior do braço, que a gente trabalha dessa maneira, né, topograficamente, vendo aí tudo junto, né, nervo, vasos, mas aí estudando separadamente os ossos, como havia explicado, vai ajudá-los um pouco mais, né, porque vocês vão conseguir fazer algumas relações ali, principalmente na parte de origem e seção de músculos, correto? Bem, então, vamos começar a projeção, mais um sistema muscular. A aula da semana que vem, síncrona, né? Quinta-feira, ela vai ser destinada a tirar dúvidas. E complementação também, né? Ali sempre tem alguma coisa para ser falado, que não foi dito aqui, né? E as dúvidas suas também, elas ajudam muito, né? Porque aí a gente vai discutindo, né? E vai incorporando mais elementos aí no conhecimento seus. Bem, então, sistema muscular, generalidades. Bem, aqui a gente vai ter uns 3, 4 slides com a parte de conceito, né? O conceito, são chamados conceitos gerais. O primeiro aqui, etimologia, né? Músculo vem do latim musculus, relativo a camundongo, né? E músculos é o diminutivo de mus, né? E mus, do latim, também é camundongo, né? E aí o músculos é a parte, né? A forma diminutiva. Isso porque os antigos anatomistas, né? Eles notaram pelo fenômeno da pareidolia, que é um tipo, né? Da psicologia que se estuda isso, um tipo de apofenia, a semelhança entre a conformação externa do dorso de um camundongo, que a gente observa aqui, né? Esse camundongo aqui, e o volume de um músculo, né, fusiforme, quando contraído, né? Então, a gente vê aqui a sugestão, né, ou por esse fenômeno da pareidolia, entre esse volume, a conformação, né, do músculo bíceps do braço, né, qualquer outro músculo, né, normalmente fusiforme, também daria esse fenômeno, né, da pareidolia, com esse animal aqui, ó, com o dorso, né, desse animal. Há também, pela sugestão, né, do deslizar sobre a pele do músculo, né? Então, o músculo deslizando sobre a pele na sua contração, com a semelhança também do deslocamento rápido, né? Ou ligeiro dos camundongos, né? Ou dos murídeos, que são os camundongos. Então, a etimologia é interessante, né? Músculos se origina, né? A palavra músculo se origina de músculos, ou mus, né? Porque músculos é a forma diminutiva de mus, mas de camundongo, né? E vem de um fenômeno psicológico que nós chamamos de pareidolia. Pareidolia é um tipo de apofenia que vocês vão estudar depois dentro da psicologia, né? Bem, miologia é o estudo dos músculos e seus anexos, né? Então, nós vamos estudar aí à medida que escorrermos a respeito do assunto, isso, né, lá dentro da topografia, de tendões, aponeuroses, bainhas, fáscias musculares, né? E outros dispositivos, como, por exemplo, retináculos. Da mesma maneira que no sistema esquelético, no sistema muscular, nós temos dois sentidos, né, o sentido amplo e o sentido restrito, né, o que eu vou fazer com vocês aqui agora, lógico que são generalidades, né, mas ao final, né, já que para membros superiores e inferiores, eu vou trabalhar essencialmente músculos estriados esqueléticos, né, mas ao final dessa aula, o sentido do estudo vai ser mais restrito, né, na parte de classificações e tudo mais, né, conformação de um músculo estriado esquelético, disposição de feixes musculares e assim por diante, né? Mas o músculo, ou a miologia, pode ser também estudado no sentido mais amplo, né? Nesse sentido amplo, a gente vai estudar lá todos os tipos de músculos, né? Os músculos estriados esqueléticos, estriado cardíaco,
músculos lisos, né, que são os músculos de vísceras, né, bem, e assim por diante. Então, você tem dois sentidos, sentido amplo, né, e o sentido restrito, tal qual nós fizemos também essa mesma divisão, classificação no sistema esquelético, né. Aqui a etimologia. Bem, na esplancnologia, né, que é um ramo aí da anatomia, e a esplancnologia é o estudo das vísceras, né, ou de estruturas viscerais ou de órgãos, né, que se originam dos sistemas digestório, urinário, respiratório e genital. Então, eles compõem o que nós chamamos de esplancnologia. E nessa esplancnologia, nessas vísceras, a musculatura ela é visceral, né? A gente vai ver também que tem um controle autonômico, correto? E, enfim, né? Então, tem um momento oportuno também da gente fazer esse tipo de estudo, por exemplo, na esplancnologia, né? Tem outras oportunidades também, por exemplo, na neuro, né? Na parte de cabeça-pescoço, mas onde é mais forte a esplancnologia, que é no quarto período, cavidade torácica, cavidade abdominal, vocês vão ver isso lá, que é bastante forte, né? Então, por exemplo, a gente vai estudar bexiga urinária, vou falar com vocês lá do dedrusor da bexiga urinária, né? E das partes, né, desse músculo dedrusor da bexiga urinária. O longitudinal externo, o interno, o circular da bexiga urinária. É assim também no esôfago, a gente vai observar, né, as camadas do esôfago, a gente vai observar no estômago, intestinos, e assim por diante. São vísceras, né? E o estudo muscular delas, né, o chamado músculo visceral, inclusive tem uma classificação, né? Vocês vão ver que na inervação, os nervos, né, os componentes funcionais desses nervos, eles são do tipo eferente visceral geral, né? Diferente, por exemplo, de um estrato esquelético, em que a eferência é somática, né? Quer dizer, o tipo de componente funcional também é diferente. Bem, os músculos esqueléticos, que é o forte desse semestre aqui, né, no primeiro período, eles estão fixados por suas extremidades no esqueleto, por isso que eles são esqueléticos. E eles são estriados esqueléticos porque ultraestruturalmente eles apresentam estriações na sua formação, né? Estriações transversas, microscopicamente, estriados e esqueléticos por conta dessa relação, né, com o sistema esquelético. Às vezes, a relação pode se dar, né, pelas suas duas extremidades ou por uma das extremidades. De qualquer maneira, eles estão, né, completamente ou parcialmente associados a algum elemento do sistema esquelético. E quando eu falo algum elemento do sistema esquelético, né, pode ser um septo intermuscular, pode ser uma estrutura cartilaginosa, né, ali associado, inclusive, a articulações, um elemento de congruência, né, pode ser, e normalmente, né, acontece a maior parte das vezes, né, no elemento ósseo, né, ali numa tuberosidade, no tubérculo, né, no elemento facial, né, aponeurótico de outro músculo, você tem uma série de possibilidades, né. Fato é que eles vão estar associados ao sistema esquelético, né, ao esqueleto, né, alguma parte ou elemento do esqueleto. Nós temos também os músculos cutâneos, né, vocês vão estudar esses cutâneos essencialmente na face, né, cabeça, pescoço, o pescoço tem um platisma, na face nós temos o restante, nós temos os músculos pericranianos, né, alguns deles são cuticulares, ou estão na cutis, né, ou são músculos cutâneos, né. Na face, só para citar alguns exemplos, nós temos zigomático maior, zigomático menor, músculo risório, né, o prócero, levantador do lábio superior, depressor do lábio inferior, corrugador do supercílio, uma série de estruturas musculares cuticulares, né, ou cutâneas, né, aí são denominados de músculos cutâneos, né, possui, pelo menos, aí com definição, né, como conceito, possui pelo menos uma inserção cutânea, né, até porque eles são cutâneos, e eles são ali da expressão facial, né, ou da mímica, né, pele ou cutis, e estão localizados superficialmente, então a posição é superficial. Agora, nem toda estrutura, né, tem uma localização, vamos colocar assim, apenas subcutânea. Alguns são só subcutâneos. Se você pegar o risório, né, ele não tem uma fixação óssea, ele tem uma fixação nos seus dois extremos, né, de tecido subcutâneo, vem de região parotídeo macetérica, né, de face dessa região, vai ter o modíolo da boca, quer dizer, isso em profundidade da pele, na região subcutânea, então ele não tem uma fixação óssea, né, as duas extremidades estão envolvidas com elementos subcutâneos. Agora, tem outros, como, por exemplo, que também são cutâneos, né, que tem, pelo menos, uma fixação óssea, como o zigomático maior, o zigomático menor, né, e
demais músculos aí, outros músculos, que vocês vão estudar lá na parte de cabeça-pescoço, que é o terceiro período, tá bom? O aparelho locomotor ele é constituído pelos sistemas, né, que havia comentado brevemente no início, pelo sistema esquelético, muscular, né, ossos, articulações e músculos, e está voltando aqui o muscular e o articular, né, acabou o articular entrando aqui, no meio aqui de ossos, né, e músculos, mesmo que o articular, ele é junto do esquelético, naquele sentido mais amplo do sistema esquelético, né, que tem entre os ligamentos, cápsulas e assim por diante, a gente costuma separar. De qualquer maneira, o aparelho locomotor, ele tem essa composição, né, que ficou meio incompleto, mas essa composição, esquelético, articular e muscular, né. Nós temos também as ações, né, vocês vão ouvir muito em ação dinâmica, ação estática, né, na dinâmica lá, o músculo como agente principal do movimento, né, como sinergista, antagonista, como fixador postural, né, a gente vai ver isso daqui a pouco, inclusive, na parte de classificação, isso aí da rotina, né, na prática, a descrição de determinado músculo, da parte funcional deles, mas nós temos a ação dinâmica, né, que é aquela que torna possível o movimento, né, vou falar com vocês, por exemplo, o músculo levantador da escápula é o músculo que eleva a escápula, né, por conseguinte o ombro, né, ou a cintura, e aí por extensão o ombro, bíceps é um flexor do antebraço, né, e um músculo supinador contra resistência, são as ações principais. Agora, tem a ação estática também, né? Aquela que mantém os ossos unidos a determinadas posições do esqueleto, como quando do repouso, né? Você está em repouso, o músculo tem algum grau de contração, e esse grau de contração mantém ali as estruturas, né? Próximas, articuladas, né? Em contato, né? Para permitir ali, né? Naturalmente, que a relação, né? Estrutural de uma articulação, prevenindo uma luxação ou uma subluxação, né? Então, tem essas duas ações, uma ação dinâmica, em que você tem aí um volume maior de feixes musculares envolvidos, ou fibras, né, que são as células musculares, na ação do músculo, e a outra que é estática, que é um grau de contração menor, normalmente quando você está em repouso, para manter ali as estruturas relacionadas, né? Prevenindo aí, por exemplo, uma luxação ou uma luxação menor, vamos colocar dessa maneira, né? De menor amplitude, e que as estruturas não se afastam muito, né, que é a subluxação. Bem, continuando, nós temos ainda, dentro desses conceitos, né, as chamadas características gerais dos músculos, né. Bem, nós temos os músculos, bom, quanto à origem embriológica, né, vocês vão observar isso com o pessoal lá da embriologia, da cito, da histo, né, esses músculos, eles têm uma origem mesodermal, né, com exceção do músculo da íris, que é do neuroectoderma, então os demais apresentam origem mesodermal, né? A constituição, né, vocês vão ver, principalmente as células ou fibras musculares, inclusive na anatomia, a gente, com alguma frequência, né, por questão de vício mesmo, a gente chama um feixe muscular, ou um pedaço de músculo, estrutura, a gente chama de fibra muscular, né? Bom, não é fibra, ali a gente tem um feixe muscular, né? Porque a fibra é a própria célula, né, muscular. Então, existe aí esse errinho aí, né, na fala, principalmente na parte prática, né, quando está fazendo alguma referência ali, na dissecção, alguma estrutura muscular, a gente fala muito em fibras musculares, né, lembrando que são os feixes musculares, uma vez que as fibras são as próprias células musculares. Essas células ou fibras musculares, né, que agora verdadeiramente a estrutura, né, esse elemento microscópico, se reúnem em feixes, aí esses feixes são macroscópicos, né, para formar essas massas musculares, né, que nós denominamos genericamente de músculos, né, e damos aí os nomes segundo a forma que eu vou passar para vocês ainda, né, os quais se acham fixados por suas extremidades, né, ao esqueleto, a parte de cutis, né, porque nós temos também os chamados cuticulares, às vezes no esqueleto e na cutis, ou só na cutis, ou só no esqueleto, né, no esqueleto, e uma série de possibilidades também, né? Pode ser em cápsula de articulação, pode ser aí numa estrutura septal, um septo, né? Intermuscular que compartimentaliza um segmento de outro, nós temos algumas possibilidades, né? Propriedade do tecido muscular, esse aqui é bem antigo, né? Uma informação que vocês vão ter lá bem no início, na parte da histologia, da embriologia, os músculos eles apresentam como propriedade, né? A contratilidade e relaxamento, né? Diferente, por exemplo, de uma estrutura articular, de uma cápsula de articulação, né, que são elementos passivos do locomotor, os músculos são ativos, né, e a atividade é por conta disso aqui, ó, da capacidade de ser contrátil, né, e de se relaxar.
da contratilidade e relaxamento, né? Os tipos de músculos, nós temos os músculos estriados, né? Aqueles que estruturalmente, né? Ultraestruturalmente, porque isso não é da visão direta, né? Desarmada. Ultraestruturalmente, eles apresentam estriações transversas, que são os estriados esqueléticos, os esqueléticos, né? Que vamos estudar aí bastante esse semestre, e o cardíaco, né? E o cardíaco. E os que não apresentam essas estriações, musculatura lisa, né? Liso de vasos, né? Liso de estruturas viscerais ou de vísceras, né? Sendo vísceras, na maior parte das vezes, ocas, né? Ou vísceras maciças, né? Apresentam essa formação muscular lisa, né? Ali, tanto na composição dos vasos, na parte estromal, o parenquimatosa, cápsula, né? E assim por diante. Naturalmente, cada víscera tem que ser analisada, né? Para a gente observar essas posições musculares aí de músculos lisos, né? Número de músculos, né, estriados esqueléticos, nós temos aí 322 pares e 7 ímpares, né? Aí, totalizando 651 músculos. Pra vocês terem uma ideia, no membro superior são 51 músculos, e um número parecido, 48 a 50, 50 e poucos, é no membro inferior, né? Então, eles são equivalentes, assim, numericamente, né? Só para citar aqui, do membro superior, para vocês terem uma ideia, né, fazendo uma conta aqui muito rápida, são 4 músculos toracopendiculares anteriores, 5 músculos toracopendiculares anteriores, né? Posteriores, 4 anteriores, 5 posteriores, 6 escapulomerais, 5 no braço, 18 no antebraço e 18 na mão, né? São 18 no antebraço, né? De forma que ainda vamos dividir o antebraço, né? Em conteúdo anterior e conteúdo posterior, né? E na mão, considerando os intrínsecos, também tem um número aí de 18 músculos, né? Localizados intrinsecamente na mão. Então, se eu somar esses números que eu falei com vocês, daí alguma coisa em torno de 51, né? 50, talvez 51 músculos. Lembrando que tem algumas variações, né? A gente pode encontrar aí algumas formações, algumas agenesias, ausências musculares, né? Ou formações duplicadas, né? 2 ventres, né? Ou 2 inserções, 2 origens. Ele confunde, inclusive, na identificação da estrutura muscular. Isso é muito comum nos músculos. Nós temos trabalhos, né? Em cima disso aí, que são essas variações musculares, tá? Componentes anatômicos dos músculos estriados esqueléticos, tá? A gente vai encontrar a chamada porção média do músculo. A porção média do músculo é o próprio ventre muscular, o corpo do músculo, né? Em geral, nós nos referimos a essa parte carnosa de ventre, é o mais frequente em português, o ventre do músculo. Mas pode ser também chamado de parte média, né? Ou até mesmo intermediária, né? Aqui a gente pode usar o médio intermediário para essa estrutura, né? Como sinônimo, apesar que, na maior parte das vezes, a análise vai ser no comprimento, né? Então, vai ser médio mesmo, né? Então, a parte central, alguns chamam também de porção central, porção carnosa, né? Ou simplesmente o ventre do músculo, né? Isso independente da superfície dele, se é anterior ou posterior, né? É a coleção total ali, né? Aquela porção volumosa da estrutura muscular. Além dessa porção central, né? O médio do músculo, que é o ventre do músculo, o corpo do músculo, né? É outra denominação também com alguma ocorrência aí. Nós temos as extremidades, e essas extremidades, esses músculos estriados esqueléticos, né, são dotadas de estruturas tendinosas e, aqui faltou um E, ioaponeuróticas. Às vezes eu tenho ali, de uma parte do músculo, né, um elemento aponeurótico, eu vou dar os exemplos, né, daqui a pouco a gente vê um pouco disso aí, que é uma estrutura em lâmina, porque aquela parte do músculo é em lâmina, né, e outras vezes, né, nesse mesmo músculo, né, dependendo do músculo que estiver sendo analisado, vamos supor, um músculo em leque, né? No outro extremo, ele pode desenvolver uma estrutura tendinosa, né? Ou uma lâmina, né? Menor, quer dizer, uma aponeurose mais estreita, mas muitas das vezes também forma um elemento ali tendinoso, né? Então, a gente vai ter que analisar a extremidade do músculo, né? E ali a forma ou a conformação da estrutura, para eu falar se é um elemento tendinoso ou se é um elemento aponeurótico, né? Que vai ser simplesmente uma lâmina presa à extremidade do músculo, né? Levando o músculo a determinado ponto, seja um septo, né? Uma cápsula de articulação, um elemento ósseo, né? Do esquelético, uma crista, por exemplo, um sulco, e assim por diante, tá? Bom, essas imagens que vocês estão observando aqui, e na sequência nós temos outras, tá?
Essas imagens são dos músculos estriados esqueléticos ímpares, né? São apenas 7. Então, a gente vai citar aqui quais são eles, tá? O primeiro aqui, ó, essa primeira, são todas imagens, essas duas primeiras são nossas, né, do laboratório. Essa aqui, olha, a terceira, no fundo branco aqui, é do McMinn, né, McMinn de anatomia. Então, repare aqui, que o primeiro vai ser o longitudinal superior da língua. Então, a língua, que é uma estrutura visceral, tem músculos estriados esqueléticos. Por que é uma estrutura visceral? Porque ela faz parte da esplancnologia, né? E os sistemas da esplancnologia são sistemas digestório, respiratório, urinário e genital. Esses sistemas compõem a esplancnologia. Então, a língua é uma estrutura da esplancnologia, as estruturas de cavidade nasal são da esplancnologia, né? Os globos oculares já não são da esplancnologia, né? Então, são órgãos não viscerais, né? Sistema nervoso central, o encéfalo, por exemplo, né? Por mais que a gente coloque, né, junto de vísceras, não é uma estrutura visceral no sentido da sua formação e de sua classificação, porque não faz parte do sistema digestório, nem respiratório, nem genital, nem urinário, tá certo? Então, é uma estrutura, é um órgão, né? Mas não é da esplancnologia. Estou dando alguns exemplos aqui, mas na língua, repare aqui, olha, que nós notamos, né, que essa peça foi muito bem dissecada, né? E aqui a gente observa dos músculos da língua, o longitudinal superior da língua, que é um músculo ímpar, estriado esquelético ímpar, né? A língua tem uma infinidade de músculos, né? Nós temos músculos genioglosso, condroglosso, palatoglosso, né? Ioglosso, longitudinal inferior da língua, né? Transverso da língua, transversos, né, da língua, e assim por diante. Mas isso aí, a grande parte dos autores concordam que é um músculo ímpar, tá certo? Então, desses 7, um aqui que a gente consegue rastrear, que é o longitudinal superior da língua, tá? Outro músculo ímpar é o orbicular da boca, né? Aqui nós temos, aqui talvez a imagem ficou um pouco distante, né? Mas nós temos aqui um dos músculos, né, cuticulares da face, orbicular da boca, junto aqui do depressor do lábio inferior, né? O diâmetro da boca, depressor do lábio e do ângulo da boca, levantador de lábio superior, um dos músculos zigomáticos, zigomático maior, orbicular dos olhos, lá um pedacinho de prócero, bom, e assim por diante, né? Mas esse orbicular, que é o orbicular da boca, né? Ele é uma estrutura ímpar, né? Então, desses 7, nós temos aí na sequência 2, longitudinal superior da língua e orbicular da boca, né? Um outro que muitos autores não concordam, então vocês podem encontrar discrepância, tá? Mas eu estou aqui alinhado a autores que concordam, né? Eu também vejo isso aí como ímpar, é o músculo occipito frontal, né? Aqui eu estou observando o ventre frontal do músculo occipito frontal, a galha aponeurótica do músculo occipito frontal, e depois ele segue, posteriormente, né? Como vocês vão ver depois da inserção dele direitinho, a fixação, como ventre occipital do músculo occipito frontal, né? Isso aí de um lado e do outro também, né? Então, pela posição dele, enfim, ele é considerado, apesar dos 2 ventres, né? Mas são 2 ventres de uma estrutura muscular, aí tem as metades direita e esquerda, é um músculo ímpar também, é o músculo occipito frontal. Uns poucos anatomistas concordam, ou eles discutem, né? Alguns autores, colocando o prócero, que é o que está aqui ao nível da glabela, né, como um músculo também ímpar, tá certo? Eu já, nas minhas consultas, estudos e assim por diante, e nas dissecções, né, fundamentalmente dissecção, aquilo que você vê no dia a dia, trabalha, né, eu não concordo que ele seja ímpar, né? Então, alguns colocam prócero como ímpar, eu discordo, né, tem alguns autores também que discordam, no entanto, próximo a ele aqui, né, uma grande formação muscular, que está aqui no couro cabeludo, inclusive a galha poneurótica é uma estrutura lá de couro cabeludo, né, ou do couro cabeludo. O occipito frontal já é uma estrutura ímpar, né, um músculo estriado esquelético ímpar, né. Outros aqui, olha, o esfíncter externo do ânus, né, aqui uma peça de pelve cortada, né, síntese púbica, o espaço retropúbico, bexiga urinária, uretra, vagina, porção vaginal do colo, porção supravaginal do colo, aqui é útero, né, fundo do útero, face intestinal, face vesical, luz uterina, né, aqui são os fórnices, porção anterior, porção posterior, aqui nós temos uma escavação reto-uterina, né, o colo sigmoide, o canal anal, né, o ânus, nessa posição, né, ampola do reto, e aí nós temos as pregas, né, semilunares aqui na ampola do reto. Bom, mas de qualquer forma, aqui a gente consegue observar, olha, com alguma facilidade, o músculo esfíncter externo do ânus. Aqui o esfíncter externo do ânus,
E aqui, né, também o esfíncter externo do ânus. Não pode confundir, né, com o esfíncter interno, que é de musculatura lisa, né, que descende do intestino, é de controle involuntário, o esfíncter externo é de controle voluntário, né? Então, aí, aqui mais um músculo, né, estriado esquelético, e é ímpar, né, localizado no plano, né, mediano, e tem essa classificação aí, tá? Uma outra formação muscular também, esfinctérica, né, é o esfíncter externo da uretra, né? Aqui uma peça masculina, isso que eu estou mostrando aqui, ó, é próstata, colo da bexiga urinária, a bexiga, fundo da bexiga urinária. Aqui nós temos as glândulas seminíferas, né, os ductos deferentes, colo sigmoide, ampola do reto, né, com reto, canal anal, né, pênis, que foi cortado, corpo do pênis, raiz do pênis, corpo do períneo, músculo bulbo esponjoso, aqui uma série de coisas aqui. Mas eu quero que vocês vejam isso aqui, ó, essa formação aqui, ó, na transição entre uretra prostática, né, já chegando aqui na uretra membranosa, ou membranácea, né, atravessando o território perineal, e que é o períneo profundo, desenvolve um músculo, né, e aí você controla isso aí voluntariamente, porque ele é estriado esquelético, mas ele é ímpar, é o músculo esfíncter externo da uretra. Então, aqui eu tenho, ó, o músculo esfíncter externo da uretra, masculino, eu peguei uma peça masculina, né, mas se eu fosse pegar uma peça feminina, a posição é isso aqui, ó, aqui, tá aqui. Essa aqui é a uretra, e aqui eu tenho a vagina. Existe o músculo, né, esfíncter uretrovaginal, né, mas aí a classificação que eu estou dando aqui, né, de ímpar, é apenas aqui da uretra, né, o esfíncter da uretra. E aqui o masculino, exatamente nessa posição aqui, tá? Outro músculo estriado esquelético, né, ímpar, é o músculo diafragma, né, ou melhor, o diafragma tóraco-abdominal. Aqui é uma peça de um feto que secamos, né, há algum tempo, e dissecamos abdômen e tórax, né? Depois estendemos a dissecção aqui para membros, mas olha aqui, olha, o músculo diafragma tóraco abdominal, ele é ímpar. Por que eu estou insistindo em diafragma tóraco abdominal? Porque vocês vão ver outros diafragmas no corpo, né? O diafragma gerado pelos músculos milioides, né? O diafragma pélvico e o diafragma urogenital. Então, por exemplo, esse aqui, olha, o esfíncter externo da uretra é parte do diafragma urogenital, né? Nós temos isso aqui, nós temos os transversos profundos do períneo, né? No caso das mulheres ainda, o esfíncter uretrovaginal, mas o esfíncter externo da uretra, masculino e feminino, são estruturas musculares esqueléticas ímpares, né? Estão um leito muscular diafragmático, por isso que o diafragma aqui, olha, ele tem que ser denominado diafragma tóraco-abdominal, né? Que é um tipo especial de diafragma, o que eu estou apontando para vocês aqui agora, tá bom? Então, é também ímpar, né? E aí, por fim, aqui é laringe, né, no aspecto posterior, nós temos muitos músculos laríngeos, né? Mas existe um músculo laríngeo conhecido como aritenoide transverso. Então, aqui eu estou verificando, olha, aqui é epiglote, né, cartilagem cricoide, a aritenoide, de um lado e de outro, um pouco de cartilagem tireoide, né? Então, os elementos aqui de laringe, o ádito da laringe, né? Daqui para baixo já se continua, né? Como estrutura traqueal, traqueia, com membrana traqueal, e assim por diante. De qualquer forma, a estrutura muscular que eu estou apontando aqui, olha, aqui tem um aritenoide oblíquo, não é o caso, né? Porque ele é duplo, tem um par, e aqui eu tenho, em profundidade, o aritenoide transverso, né? Então, aritenoide transverso, diafragma tóraco abdominal, esfíncter externo da uretra, esfíncter externo do ânus, então aqui já foram 4, né? 4 músculos, o longitudinal superior da língua, o orbicular da boca e o occipito frontal, músculo occipito frontal. Então, são esses 7 músculos, né? Que são ímpares e reunidos aí a esses pares, né? Os 322, dá esse total aí de 651 músculos, né? Vamos trabalhar esse semestre, né? Alguma coisa em torno aí de 110 músculos, no máximo, né? 105 músculos, mais ou menos, 110, porque tem umas pequenas variações, né? Que costumam trabalhar também, né? Então, deve dar mais ou menos essa quantidade aí de estruturas musculares, tá? E os músculos também próximos, né? Da região, como músculos escalênicos, com músculos, por exemplo, de parede posterior de abdômen, né, que são poucos ali, psoas maior, quadrado lombo, um pouco ali de transverso do abdômen, né, para vocês entenderem a região ali, para falar de
falar de plexo lombar, tá? Mas enfim, deve dar aí uns 100 e poucos músculos, desses 322, né? Considerando aí unilateralmente, né? Bilateralmente, somados aos ímpares, 651 músculos. Então, aqui estão os músculos ímpares, né? E nós temos também funções de tendões e aponeuroses, né? Então, daqui a pouco mostro aí uma figura com esses dispositivos, né? Só para vocês terem uma ideia, os tendões, eles são equivalentes, né? Vamos colocar assim, estruturalmente, as estruturas aponeuróticas, né? Que estão fixadas às extremidades dos músculos, né? Mas tem essa conformação diferente. Os tendões têm uma forma de um cordão, ou de um cordonê, enquanto a estrutura aponeurótica é de uma lâmina, né? Até meio redundante, meio não, é redundante, a gente falar em lâmina aponeurótica, porque a aponeurose é uma estrutura laminar, tá? A palavra, ela tem essa historicamente, etimologicamente, né? Ela tem essa referência a uma lâmina, né? Presa à extremidade de músculos, né? No caso aqui, os músculos estriados esqueléticos, né? Mas a função precípua, ou seja, principal, é prender o músculo ao esqueleto, né? Ou ao outro elemento, ou quaisquer outros elementos, como cartilagens, cápsulas de articulações, né? Eu havia falado com vocês antes. Septos intermusculares, a pele, tendão de outros músculos, pode haver isso também, né? Uma fixação com uma estrutura tendinosa. Então, por exemplo, uma estrutura aponeurótica, uma estrutura facial, né? Mais densa, a gente vai encontrar na fáscia palmar, o palmar longo ainda até lá, né? Se fixando. O bíceps também, o bíceps do braço, tem uma inserção em estrutura facial, né? Ali de pronador redondo, na fossa cubital, no cotovelo, de pronador redondo, se estendendo até o flexor lunar do carpo. Então, isso, além da inserção dele óssea, na tuberosidade do rádio. Então, isso aí é muito comum, vocês vão encontrar, né, grande parte dos segmentos, né, qualquer um deles, tem aí uma quantidade, né, de músculos com essas características, principalmente aqueles segmentos menores, né? No caso do membro superior, antebraço, mão. No caso do membro inferior, perna e pé. Pé, a gente vai encontrar mais nessas condições, né? Porque a região mais estreita, né? E o volume muscular é muito grande também, né? Você tem uma quantidade grande de músculos nesses segmentos pequenos de mão e pé. Então, a possibilidade, né, de uma origem, de uma fixação muscular, pode ser ter inserção, né? Por exemplo, em estrutura tendinosa de outro músculo, né? Ou de um ligamento, né? Enfim, ou de uma fáscia, é maior do que segmentos maiores, como coxa, braço, né? E regiões aí proximais, como cintura superior e cintura inferior. Os tendões aponeurose, eles têm a função, né, além dessa fixação, né, que é a principal, é a de transmitir os efeitos da contração do ventre muscular, né, da parte carnosa ou do corpo do músculo, né. Alguns músculos possuem tendões interpostos aos seus ventres, né. Aí temos exemplos mais adiante, né, como, por exemplo, o músculo reto do abdômen, o músculo digástrico e o músculo omoióide, né. Então, aqui deve vir os exemplos. Então, começamos com isso aqui, ó. Isso aqui é o punho, né, uma peça nossa está sendo, né, preparada aqui para um artigo, né, aqui tem um ventre muscular, a parte carnosa, ou a parte ventral, repare aqui as estruturas tendinosas. Esse tendão, que para vocês terem uma ideia, é do músculo abdutor longo do polegar. Aqui é do extensor curto do polegar. Aqui é do extensor longo do polegar. Abdutor longo do polegar, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar, né? E aqui uma estrutura tendinosa variante, um pequeno tendão, né? Então, o músculo, nesse caso aqui, biomecanicamente, a gente não sabe qual é a razão disto, né? Bom, biologicamente, né? E qual é a finalidade biomecânica, né? Às vezes é um erro mesmo, no desenvolvimento, enfim, né? Então, está doando uma parte, né? Um pedaço do seu tendão, um tendão supranumerário, para outro músculo. Então, repara a disposição aqui, olha, de extensor curto no sentido de extensor longo, né? Fora que o abdutor longo aqui, nessa peça aqui, ele tem várias inserções, né? Ao invés de ser uma inserção, que é o de praxe, mas tem uma variação anatômica aqui, ele tem 3 ou 4, salvo engano, inserções, né? Inclusive até inserção em músculo. A gente vai ver daqui a pouquinho, se tiver a peça aqui alerta, né? Uma fixação em estrutura muscular de eminência tenar, que é um pequeno músculo que eu tenho aqui, olha, que é o abdutor, né, curto do primeiro dedo. Bem, então, aqui a gente tem... Bom, agora, repare que essas estruturas aqui de extremidades, né, elas têm a forma de um cordão. Então, o que é isso aqui? É tendão ou aponeurose? Tendão, né? Olha aqui o tendão do abdutor, do extensor curto, do extensor longo, do extensor curto, né?
aqui um tendão, um pequeno tendão, né, fininho, variante, e do abdutor longo do polegar. Normalmente, esses tendões estão associados a músculos fusiformes, né, que tem o aspecto de um fusível, né? O ventre, ele é bastante robusto, né? Tem um diâmetro grande, e à medida que a gente segue para a extremidade, vai diminuindo, né? E aí essa diminuição leva a estruturas tendinosas, né? Raramente você vai encontrar ali algo meio aponeurótico, né? Ou uma aponeurose. Aqui uma variante muscular é o músculo de Langer, né? Esse músculo de Langer é também conhecido como axilo peitoral, né? A gente encontra em primatas de escalas evolutivas mais baixas, né? Que a gente diz assim, mas o humano também, por uma questão atávica, pode ter essa ocorrência, né? Então, esse músculo que vocês estão observando aqui, ó, né? Que está em destaque, do qual sai essa variante, é o músculo grande dorsal. Ele tem uma inserção lá no úmero, né? Ao nível do suco intertubercular. Ele começa na crista do tubérculo menor e vai até o suco intertubercular. Só que ele emite aqui anteriormente, né? E na parte mais inferior da fossa da axila, essa variante aqui que se reúne junto ali do músculo peitoral maior, ou seja, ali na crista do tubérculo maior, né? Essa variante em arco que vocês estão vendo aqui, olha, é o arco de Langer, o arco axilo-peitoral, o músculo axilo formando o arco, né, que tem o mesmo nome, arco axilo-peitoral. Mas por que eu estou chamando a atenção disso aqui, olha? Porque repare que a estrutura aqui, olha, é meio laminar, né, uma lâmina, vem também de um músculo laminar, né, que é o grande dorsal, e notem que essa estrutura aqui, né, de inserção, porque aqui vai ser a inserção dele, que pode ser chamada de cauda do músculo, né, inserção simplesmente, inserção distal, né, ponto móvel, né, a gente também pode referir a esta parte aqui, né, de inserção distal como ponto móvel, e os americanos gostam mais de inserção distal, inserção proximal, né, o restante é origem e inserção, né, das línguas latinas. De qualquer forma, se vocês conferirem, compararem aqui, a gente vai perceber que uma estrutura laminar, ou seja, poneurótica, e aqui tendinosa, tendinosa, tendinosa. Esses tendões aqui, eles não são, assim, roliços, na grande parte das vezes, não. Eles são meio achatados, né? Mas é bem diferente quando a gente analisa uma estrutura tendinosa como essa aqui, isso aqui. Isso é um tendão e aqui uma poneurose, tá? Com aquelas funções, né? De transmitir a contração do músculo à distância, né? No ponto de fixação, né? Enfim, que pode ser uma cápsula, pode ser uma estrutura óssea, tem uma série de possibilidades aí no sistema, no esqueleto. Eu havia falado que pode acontecer também, né, desses ventres musculares terem umas intersecções tendíneas, né, ou a gente ter ali dois ventres, né, com uma parte intermediária tendinosa, então esses tendões, ou estrutura pioneurótica, elas não correm essencialmente na extremidade, né, então, nós temos alguns exemplos contrários a isso. Essa peça aqui é nossa, né, esse abdômen aqui dissecado, aqui também, aqui é do McMinn, né, estou usando aqui, nessa aula aqui, o Atlas do McMinn, e com peças nossas. Então, esse músculo que eu estou apontando aqui, ó, desde aqui de cima, com esse ventre aqui, 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 né, aqui a cicatriz umbilical, e que nós rebatemos, né, pele, tela subcutânea, começamos a rebater também o oblíquo externo do abdômen e tal. Esse músculo é o reto abdominal. O reto abdominal, a gente classifica como um músculo com vários ventres, né, e aí tem entre um ventre e outro essas interseções tendíneas, apesar de ser aponeurótica, né, aí ficou consagrado pelo uso, como estrutura tendinosa. A gente entende porque a qualidade é a mesma de elementos, né? Mas aqui nós temos, olha, o reto do abdômen, né, com seus ventres musculares, e entre eles estas interseções tendíneas, né, que tem um aspecto em lâmina, né, até porque a estrutura também muscular é laminar, né, por questão de consagração do uso, né, mas aí nós quebra aquela questão que eu havia falado, né, que a gente colocou assim como conceito bem geral, né, que essas formações elas estão nas extremidades. Não, pode acontecer, por exemplo, né, ao longo da estrutura muscular, tá? Outro músculo também, né, que tem essa condição, só que tem menos, né, é o músculo omoioide, né, ele parte aqui do ocioide, é um músculo infreoide, né, repare que tem aqui, no meio do corpo dele, uma estrutura tendinosa, né, e o restante continua, desde da margem superior da escápula. Ele vem da margem superior da escápula. Na aula que eu já mandei para vocês, né? Eu falei brevemente desse músculo, parte da margem superior da escápula até o ocioide, né? E aí, na porção média, aproximadamente, desenvolve aqui uma estrutura tendinosa. Então, esse músculo aqui é o omoioide. Tem outros, né? Que não tem essa condição aqui, mas, vamos assim, outros do mesmo grupo,
que é o grupo inferióide. Nós temos o esternióide, né? O esternotireoide, o tireoide. Então, são outras formações musculares, né? Chamadas de infraioideas. Esse aqui também é um inferióide, né? Designado de homeoide. Outro músculo, né? Que apresenta essa condição de um tendão interposto ao seu ventre muscular é o músculo digástrico. Então, repare que esse que eu estou tocando aqui, ó, fazendo esse movimento, né? É o músculo digástrico. O próprio nome já até sugere, né? Ele tem dois ventres, né? De dois gastros ventres, dois ventres, dois corpos, né? Só que são de origens diferentes, tá, pessoal? Vocês vão estudar isso depois lá na embriologia. Aqui vem do primeiro arco faríngeo, aqui vem do segundo arco faríngeo, tem nervações diferentes, né? Mas é uma estrutura muscular só, no final, né? Na constituição, o estabelecimento da estrutura é uma coisa só. Então, aqui é o ventre anterior do digástrico, tem um tendão intermediário e o ventre posterior do músculo digástrico, né? Então, nós temos aí 3 exemplos, digamos assim, mais famosos, né? O músculo homeoide, o músculo digástrico e o reto do abdômen, né? O reto, olha, ele acontece bilateralmente, aqui ele foi cortado superiormente, né? Na parte aqui superior e na parte inferior está mantida. De qualquer maneira, eles têm, né, essa apresentação poligástrica, vários ventres, e entre esses ventres, essas interseções tendíneas, e aqui 2 de pescoço, né? O digástrico, opa, esse aqui, olha, esse aqui de cima não, tá? Esse aqui de baixo, o digástrico, o ventre anterior, o ventre posterior, e o famoso músculo homeoide, que a gente vai ver um pouquinho dele no primeiro período, por conta da relação que existe lá na escápula, né? Bom, nós temos também para os músculos os órgãos anexos, né? Eu falei isso muito brevemente lá acho que em articulações, né? A respeito de fáscias e assim por diante, né? Um desses órgãos anexos, né? Esses órgãos anexos é a fáscia muscular. A fáscia é uma lâmina de tecido conjuntivo que envolve cada músculo, então vocês vão observar isso em membro superior, né? Vamos imaginar o compartimento anterior do braço. O bíceps tem a sua fáscia, o braquial tem sua fáscia, o corpo braquial tem sua fáscia. No compartimento posterior, o tríceps tem sua fáscia, né? E aí nós temos um envolvimento facial também independente, por exemplo, da cabeça longa do tríceps, né? O ancônio possui sua fáscia, o antebraço é a mesma coisa, né? E esses de esqueleto apendicular são tranquilos, né? Cada grupo, cada músculo apresenta sua fáscia muscular. E tem também fáscia de grupo muscular, né? Fáscias que envolvem um determinado grupo, separando de outros grupos, né? A gente vai observar isso, tem uns exemplos para falar também. Bem, essa fáscia, ela situa-se profundamente a tela subcutânea, né? Então, a gente vai dissecar pele, tela subcutânea, né? Que é a hipoderme, e já encontramos as fáscias. Inclusive, vocês vão ver, isso é muito corrente, né? Na parte de membro, eu me referi a uma inervação epifacial ou uma inervação subfacial, né? Então, pessoal, esse nervo aqui é o nervo cutâneo, ele corre epifacialmente. Só que ele vem, né, aí vem a questão da origem dele, né, normalmente proximal, ele vem, às vezes, de uma condição subfacial, né, como é o caso do nervo cutâneo lateral do antebraço, né, que vem do nervo músculo cutâneo, entre ali o músculo bíceps e o músculo braquial, e ele emerge como cutâneo lateral do antebraço, né, através de um pequeno pertuito, de um pequeno hiato, né, da fáscia, e aí ele torna-se epifacial, né? Então, a origem é sob, né, a fáscia daquela região ali, por exemplo, fáscia de braço, né? E em profundidade é bíceps e músculo braquial, e depois ele emerge e torna-se epifacial. Tem que ser epifacial para permitir ali, como o próprio nome sugere, né, a inervação cutânea da região lateral do antebraço, porque é um nervo cutâneo lateral do antebraço. Assim também a gente vai observar com vasos, né? E normalmente veias. Essas veias aqui, essa veia, por exemplo, não tem nada a veia, ela está nesse ponto aqui, ela é epifacial, né? A determinado ponto, ela torna-se subfacial, né? Em profundidade a fáscia. Um exemplo é a veia basílica, né? Que junto aqui do canal braquial, quer dizer, pré-canal, né? O distal ao canal, ela está numa condição superficial à fáscia, né? Então ela é epifacial. Depois ela mergulha num hiato, numa abertura na fáscia, indo aí no sentido do canal braquial, portanto, subfacial, né? Da fáscia que envolve o braço, ela vai ficar localizada, né, em profundidade, tá?
Então, essas fáscias situam-se em profundidade até a tela subcutânea, envolvem grupos de músculos, isso é importante, né? E esses grupos, por vezes, têm uma inervação específica, né? Tem um tipo de nervo, um nervo particular para aquele grupo de músculo, ou desenvolve, né? Ou estão relacionados a determinadas funções, né? A gente vai ver isso direitinho também, e separam os grupos, né, profundos dos superficiais, né? E os chamados superficiais da pele. Então, a face tem esse dinamismo, né? Então, envolve as unidades musculares, né? Cada músculo compartimentaliza músculos daquela região, né? Às vezes eu falo só a região anterior, né? Mas ali eu tenho músculos, como, por exemplo, o antebraço, né? Nós temos músculos posicionados superficialmente, na camada média e profundamente. Então, nós temos aí estruturas faciais que fazem esse compartilhamento, né? Numa região que já é diferente, né? Já é dividida ou separada, né? Do conteúdo posterior, né? Por exemplo, a membrana interóssea, né? Bem, de qualquer forma, isso é muito importante para a cirurgia, né? Isso é muito importante também até para difusão microbiana, né? Vocês vão ver no antebraço um espaço chamado espaço de Parona. Esse espaço de Parona, se chegar o agente infeccioso aí, ele pode ser, né, do próprio antebraço, pode vir do braço, e o agente infeccioso ele vai clivando os espaços ali interfaciais. Ele chega no espaço de Parona, que é um espaço de clivagem entre, né, estruturas musculares, associado aos músculos profundos, e chega tranquilamente lá na mão, né, levando aí uma série de transtornos, né, de compartimentos de mão, por conta desta difusão facilitada, né, porque as fáscias permitem esse plano de clivagem. Isso aí é bom para a cirurgia, porque facilita muito o deslocamento, né, de grupos musculares, mas também tem esse empecilho aí, e também para quem trabalha com anatomia, né, você disseca com relativa facilidade os grupos, né, porque você tem um plano, você conhece o plano, você entra ali com o instrumento e você rebate a estrutura, né, mas tem esse lado aí ruim, vamos colocar dessa maneira, que é o de progressão microbiana, né, se difundindo através de espaços interfaciais. Esse ponto aqui de baixo é importante. A espessura da face varia de músculo para músculo, tá? Dependendo da região. Você tem região, por exemplo, deltoide, né, e lateral de braço, em que a face é muito resistente, né? Você tem a região de coxa, né, ali na parte lateral da coxa, tem uma face muito resistente, que é a face lata na coxa, né? Mas tem pontos da face que é mais resistentes, né, que outros pontos. Isso por conta dos contatos, né, que você tem com o meio externo. Então, vai aumentando aí o rigor, o vigor dessa estrutura facial, né, dando mais proteção, né? Então, a espessura varia de músculo para músculo, natural, e também de região, né? E dependendo de sua função, lógico. Onde tiver mais função, né, e onde o risco de impacto for maior também, você tem ali uma estruturação facial diferente, né, mais espessa ou menos espessa, aí tem essa questão da função envolvida, né? Lembrando que a fáscia, aqui não colocaram, não, mas a fáscia é uma bainha elástica de contenção, né? Devo falar mais um pouquinho adiante sobre isso aí, tá? Então, ela permite a contração do músculo, né? E que vai deformar na contração, mas não uma deformação muito grande, né? Ela permite deformação, mas não uma deformação muito grande, porque a forma do músculo vai determinar a função também, né? Seja ele um músculo fusiforme, um músculo plano, né? Do tipo em leque, músculo curto, enfim, né? Um músculo circular, né, do tipo esfinctérico. Então, mantendo ali a função, isso é importante, mantendo o volume, né, e a forma, é importante para a função, tá? Então, tem essa característica de ser uma bainha elástica de contenção, tá? E aqui eu tenho uns exemplos, essas duas peças são nossas, né, lá do laboratório. Então, nós percebemos aqui, ó, a fossa cubital, né, aqui eu noto a veia cefálica, a basílica, a face lateral do braço, do antebraço, né, a intermediária do antebraço, uma veia, tá? Aqui nós pegamos essas agulhas, né, inserimos aqui entre a face e a estrutura nervosa, para mostrar aqui nervos cutâneos, como, por exemplo, o cutâneo lateral do antebraço, né, cutâneo lateral do antebraço, que corre, né, que chega até o antebraço epifacialmente. Então, essa estrutura branca que vocês estão verificando aqui, ó, um ponto ou outro, ó, nós começamos a dissecar, né, removendo a fáscia, e aí removendo também o epimísio, né, que é uma estrutura microscópica, envolve aí grupos de feixes musculares, né, mas envolve todo o músculo, né, mais em profundidade, e a fáscia vem recobrindo e cola nesse epimísio, né, então o epimísio, que é uma estrutura que vocês vão ver lá na embriologia, na histologia,
a gente acaba dissecando esse epimísio, a gente consegue dissecar esse epimísio à medida que disseca a face. Essa bainha elástica de contenção está associada a esse envoltório mais externo do músculo, né? Não da fibra, do músculo, porque nós temos lá o endomísio, o perimísio e depois o epimísio, né? O epimísio é mais externo. Bom, mas de qualquer forma, olha aqui que interessante, antes da gente, né, os alunos começarem a dissecar em profundidade, em braço, antebraço, né, separando os músculos, identificando os nervos, aqui é o que a gente fala, né, com vocês na prática, olha, então, ele está saindo aqui de uma região subfacial, né, em profundidade aqui os músculos braquiais, por uma condição aqui epifacial, né, no sentido aqui do antebraço, né, captando informações aí de dor, temperatura, pressão, tato, né, que é a função desse nervo cutâneo, né, ele veicula atividades sensitivas e atividades de referência viscerais gerais, como contração de musculatura lisa de vaso, para vasoconstrição, né, lisa de glândula sudorípara, para sudorese, e também para ereção de pelo, né, na chamada piroereção. Atividades que vocês vão aprender lá na parte da neuro também, eu falo um pouco disso na prática, né, do primeiro período, tá bom? Bom, mas aqui então, para mostrar, olha, a estrutura facial, como que ela é notada, né, esbranquiçada, um branco leitoso, branco acinzentado, é firmemente aderido à estrutura muscular, né, aí os músculos individualmente e também separando grupos de músculos, né, e isso a gente vai ver nas próximas dissecções aqui, e algumas estruturas superficiais. Há duas aqui, na verdade, né, gente? Repara que tem veias aqui, ó, correndo superficialmente, cefálica, basílica, intermediária, e estrutura nervosa também correndo superficialmente, ou seja, epifacialmente, né, na parte mais externa da face, né. Conteúdo posterior de braço, né, aqui não, posterior não, desculpe, conteúdo anteromedial de braço, né, aqui nós temos a cefálica, músculo deltoide, né, o peitoral foi rebatido, mas o que eu quero com isso aqui? Tem um pouco de face ainda, né, removida de deltoide, de braquial, de peitoral, né, de grande dorsal, na verdade, peitoral foi tirado, mas eu estou fazendo aqui uma dissecção por planos aqui, né, rebatendo aqui a musculatura mais superficial da musculatura profunda, né, e isso aqui a gente, com a tesoura ou com a própria mão, né, depende muito também da região, mas às vezes com o próprio dedo você consegue fazer essa dissecção romba, que a gente costuma dizer, né, pegando esses planos faciais, né, aí você consegue, por exemplo, né, notar aí a continuidade do nervo radial, esse nervo que vocês estão observando aqui, ó, é nervo radial, essa estrutura aqui é uma estrutura venosa, né, a veia basílica, que eu estou puxando para cá, enfim, tem essa possibilidade, né, observando aí, entendendo o comportamento da face, né, naturalmente que essas faces tem pontos que elas são mais resistentes, né? Normalmente nas partes laterais, nas partes mediais anteriores, elas têm menos resistência, né? E elas têm fixações, né? E tem músculos que surgem delas também. Isso dificulta muitas das vezes as dissecções. Mas, no geral, né, se você conhece bem aquele território, você disseca com bastante facilidade, né? A chamada dissecção rumba, quer dizer, até sem instrumento, né, com o próprio dedo, porque você tem um plano de clivagem ali muito bom, né, que as faces permitem isso daí. Por isso que as bactérias, elas costumam progredir, né, muito facilmente nesses planos interfaciais. Assim, aqui aparecem as funções das fáscias, né, nós temos algumas aí, manter os músculos em posição ajuda bastante, né, mesmo durante a contração. Aí, aquilo que eu falei com vocês, ó, elas funcionam com uma bainha elástica de contenção, né, ela é elástica, contém, quer dizer, permite a deformação do músculo, mas nem tanto, mantendo a posição do músculo, porque a forma e a posição determinam a função, né, daquela estrutura muscular. Ela pode servir como origem e seção de outros músculos, ou para músculos, né, para aquele músculo que a gente está analisando, em que ela está envolvendo, ou para músculos adjacentes, ou músculos próximos, desculpe, né, isso é muito comum na parte de membros superiores e inferiores, né, fornece vias de acesso para nervos e vasos, é o que eu vi aqui atrás, olha, a gente consegue seguir, né, acompanhar estruturas vasculares, estruturas nervosas, né, entre os elementos musculares, que muitas das vezes, né, são de conteúdos, né, de compartimentos, melhor dizendo, diferentes, né, são de continentes diferentes, a gente formando os chamados contingentes musculares, contingente anterior, contingente posterior, tá? Ou contingente lateral, se for o caso, e assim por diante.
Então, gera ali uma via, um acesso de fácil deslocamento, né, dessas estruturas. E aí também permite, por exemplo, deslocamento na cirurgia, né, clivando ali aqueles planos, como também de bactérias, né, ou micro-organismos, mas principalmente as bactérias, né, que são mais envolvidas nessas fasciites, né, e nessas infecções descendentes, né, envolvendo as fáscias, né, com destruições, às vezes, muito significativas, são as fasciites. Fornece vias de acesso para nervos e vasos, como eu falei com vocês, e permite o deslizamento dos músculos entre si, né, e dos órgãos adjacentes, né, ou seja, de um músculo com o outro e com estruturas próximas ali, como também, né, que não colocou, mas como também um meio, né, para se fazer as disseções, né, ou dissecções cirúrgicas ou anatômicas, aquelas, né, lá do laboratório de anatomia. Da fáscia pode-se originar espessamentos, prolongamentos espessados, que são septos intermusculares, daqui a pouco eu mostro para vocês algumas figuras, e esses septos, né, vão separar grupos musculares em lojas, né, ou compartimentos, né, a gente fala assim, olha, a pessoa está com uma síndrome compartimental anterior na perna, né, então você vê ali, tem septos intermusculares, tem a própria membrana interóssea, né, que é uma estrutura septal, né, que é uma sindesmose, mas se comporta ali como um septo, isolando aquela região da perna das outras, né? Por exemplo, do conteúdo lateral da perna e do conteúdo posterior profundo da perna. O superficial profundo do posterior profundo também, né, geram compartimentos estanques, isolados, né? Eles são ali independentes. Você tem alguma contribuição proximalmente, né? Ou distalmente nesses compartimentos, né? Mas, no geral, esses compartimentos, eles são estanques, né? Eles são fechados e as estruturas neurovasculares ali, elas são próprias, né? Elas não costumam contribuir com outro compartimento, não. Tá? Isso tem a ver com desenvolvimento, vocês vão ver um pouquinho disso na embriologia. E vocês vão entender a importância disso na clínica, no laboratório de anatomia, né? De entender esses compartimentos, né? Esses septos separam grupos musculares em lojas do compartimento e são mais frequentes nos membros, é o que eu falei com vocês, né? Nos membros superiores e inferiores, né? Regiões adjacentes também, né? Cintura superior nós temos alguns compartimentos, né? Não com uma estrutura septal típica de membro, né? Mas você tem ali uns planos e uns compartimentos, né? Que geram ali algumas coisas interessantes. Até mesmo, por exemplo, a cisarcose escapulotorácica, né? É de um desses compartimentos da região, né, que permite ali o deslocamento da escápula, né, mediado ali vários músculos, né, mas principalmente pelo músculo serrátil anterior. E assim vai, tá, gente? Bem, aqui nós temos exemplos do laboratório, né? Então, repare aqui, ó, estruturas faciais, né? Aqui nós temos um pouco de fáscia recobrindo aqui todo, né, o contingente de coxa, né? Aqui nós temos coxa, que é a fáscia lata, mas se vocês observarem alguns pontos, olha, como por exemplo aqui nesse adutor, vocês vão notar que é um músculo, né? Tem vários adutores aqui, o sartório, o reto da coxa, vasto medial, vasto lateral, enfim, né? Que é o jarrete. Então, vocês vão observar estruturas faciais, né? Contornando esses músculos, né? Envolvendo esses músculos e outras fáscias envolvendo os grupos musculares, né? Separando, por exemplo, o grupo posterior do grupo medial, né? O grupo medial, o grupo posterior do grupo lateral e lateral do anterior, por exemplo, né? Mas em alguns pontos, olha aqui, olha, essas faces se desenvolvem em septos, chamados septos intermusculares, né? Aqui na perna, aqui infelizmente não dá para ver muito bem aqui na fíbula, dá para ver a membrana interóssea, né? Mas a gente vai notar que aqui dá para ver sim, um pouquinho, mas porque a peça aqui está meio achatada, tá? Ela foi colocada de uma tal forma lá no acervo que alguma coisa ficou pesada e achatou um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, eu consigo identificar um dos septos aqui da perna. Nós temos o septo anterior, posterior, né? E o intermuscular no aspecto posterior. Então, ajuda nesses compartimentos aqui, ó. Aqui vai gerar um compartimento com compartimento anterior, aqui vai gerar um compartimento lateral, aqui vai gerar o compartimento posterior, que ainda tem, né, uma divisão entre profundo e superficial, profundo, superficial, lateral, anterior. Tudo isso vem de uma modificação facial formando septos que estão presos a estruturas ósseas, septos intermusculares. Inclusive, naquela aula que eu mandei para vocês ontem sobre a ossatura do braço, né, o osso húmero, quando eu descrevi o osso húmero lá, eu falei das cristas supraepicondulares, né, medial lateral. Essas cristas supraepicondulares vão septos intermusculares, medial lateral.
além dos músculos, né? Na lateral, nós temos o bráquio radial, um pouquinho mais abaixo, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto, no tendão, né, comum ali dos extensores, né? Que também serve para supinação, naquele ponto ali para inserção do músculo supinador. Do outro lado, né, do pronador redondo, a crista supraepicondylar medial, onde vai notar ali o septo intermuscular medial, né, também tem esse papel, né, de fazer a separação de regiões, né, de compartimentos anterior e posterior do braço, e o mais interessante é que ali ainda gera pode, né, gerar um estrangulamento neurovascular, principalmente do nervo ulnar, né, por uma arcada conhecida como arcada de Strutter, arcada de Strutter. A gente tem o ligamento de Strutter, que vocês vão aprender comigo no conteúdo anterior do braço, e a arcada, que é um desdobramento da cabeça medial do tríceps no septo intermuscular medial, um ponto em que passa ali o nervo ulnar, né, com a artéria ulnar colateral superior, para depois receber a recorrente ulnar posterior, e pode haver, e aí gera uma tunelização, um pequeno túnel, que pode comprimir o nervo, né, se é necessária uma reparação cirúrgica, né, para tirar esse esgarçamento, essa contração, né, da cabeça medial do tríceps, via septo intermuscular medial, em um nervo específico, que é o nervo ulnar, tá? Tem os trabalhos nossos sobre isso aí, e tem umas dissecções boas também, que nós fizemos recentemente, né, antes da pandemia, lá no laboratório, né, falando de septo intermusculares. Outros elementos que vocês vão verificar também, eu falei isso muito rapidamente, né, na aula de articulações, são as bolsas sinoviais, as bainhas sinoviais, os retináculos, né? Então, no caso aqui das bolsas e bainhas, retináculos é outro tipo de coisa, né? É uma estrutura fibrosa, mas são elementos aí associados, né, presentes nesses músculos. Bolsas e bainhas são sacos de tecidos conjuntivos de superfície interna escorregadia, né, com líquido sinovial, né, e cheio de líquido sinovial, porque a membrana interna, ela é sinovial, ela produz o mesmo material, né, o mesmo líquido, né, com a mesma função do interior das articulações, só que ele está envolvendo um tendão de músculo, né, ou uma estrutura tendinosa, ou formando ali uma espécie de bolsa amortecedora, né, entre áreas de muito atrito, muito contato, né, como, por exemplo, a região deltoide, glútea, né, maleolares, calcanear, diolécaro, né, tem a bolsa olecriana do olecrano, e assim vai, tá, gente? Elas existem, né, essas estruturas de bolsas e bainhas, existem onde os tendões sofrem atrito com os ossos, né, ligamentos ou outros tendões. Então, o contato de um tendão com o outro, né, a proximidade de um tendão com ligamento, isso que eu falei com vocês na parte de articulações. Então, junto à cápsula de articulações, que é a parte fibrosa, né, externamente ali, onde nós temos alguns ligamentos, né, e esses tendões passando, o risco é muito grande, né, de ter ali uma trição, né, e levar algum trauma aí na cápsula, né, gerar uma inflamação na cápsula por esse trauma, ou no tendão, né, tendão com o seu envoltório de bainha. Então, essa estrutura minimiza isso aí, tá? Às vezes, o trauma é muito grande, né? Aí o movimento que a pessoa executa sem muita regra, ou, enfim, leva a essas inflamações, né? Apesar da estrutura estar presente ali, porque ele realmente não vai suportar, né, a exigência funcional. As bolsas sinoviais facilitam o deslizamento dos tendões, músculos, fáscias durante a contração muscular, né? Então, a gente vai ver aqui uns exemplos. As bolsas elas ficam encaixadas, né, localizadas em profundidade, a estruturas musculares, né, por vezes muito grandes, né? A gente vai ver isso aí, por exemplo, na região glútea, né, entre glúteo máximo e glúteo médio, glúteo mínimo, né, ou entre glúteo máximo e os glúteos curtos, né, as formações de bolsas sinoviais, né, na região deltoide, na região escapular, né, nessas regiões. Na região do joelho, nós temos uma bolsa ali suprapatelar, uma bolsa sinovial infrapatelar. Então, nessas regiões em que há essas possibilidades, né, de traumas, né, e por conta do volume também de estruturas, né, e a possibilidade também, né, de um deslocamento, haver ali um impacto, essas bolsas são desenvolvidas. Lógico que na espécie humana você tem que desenvolver, não é que o impacto vai desenvolver a bolsa, não é assim que funciona, né? As estruturas já estão programadas para desenvolver naqueles pontos, né? Porque evolucionariamente, né, então na evolução, são as áreas de maior trauma, né? E alguns indivíduos foram selecionados, né, com aquele dispositivo, que são essas bolsas, né, sinoviais.
Aqui nós temos os exemplos, né? Se vocês observarem aqui, eu vou pegar esse desenho aqui, né? É um dedo, né? Aqui é do Néter. Aqui nós temos dois tendões de músculos flexores, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, né? Vocês vão aprender comigo, flexor profundo dos dedos. Ele segue até a base da falange distal, flexor superficial dos dedos, até a base da falange média, né? Mas eles seguem envolvidos, né, por duas bainhas aqui, ó. Nós temos a bainha fibrosa, que tem essas estruturas aqui, olha, anelares e cruciformes, né, que são bainhas, no conjunto aqui todo, né, bainhas fibrosas com partes anelares e partes cruciformes, e internamente, olha, esse azul aqui é bainha sinovial, né, está envolvendo aí os tendões, separando um do outro, né, para permitir um deslizamento adequado entre eles, o mínimo de trauma entre um tendão e outro, entre o tendão e a porção fibrosa, né, que é importante para a manutenção desses tendões ao longo dessa estrutura, né, óssea aí, com as suas articulações, que é o dedo, né, evitando também a trição aí com cápsulas de articulações, né, articulação metacarpofalângica, interfalângica proximal, interfalângica distal, né, aqui é um desenho, aqui é o que a gente vê na prática, isso aqui de um artigo, né, onde nós temos aí tanto as polias, né, anulares, quanto as cruciformes, aí vocês vão aprender comigo depois a numeração disso aí, né, as cruciformes C e as anulares são as As, né, isso aí, com o tempo, vocês vão ver. A mesma coisa eu vejo aqui, né, isso aqui já é uma mão nossa, né, de laboratório. Uma mão comum, né, não é uma peça assim preparada para um artigo, não, uma peça que nós pegamos lá, e aqui a gente está observando aqui o tendão do músculo, né, flexor longo do polegar, nós temos aí, olha, lumbrical, primeiro lumbrical, tendões, aqui o segundo lumbrical foi tirado, nós temos aqui nervos, né, ramos nervosos, digitais comuns, que vão depois com digitais próprios, de nervo mediano, tendão de flexor superficial, flexor profundo, enfim. Mas olha aqui, ao longo desse dedo aqui, ou desse outro aqui, olha, a gente observa essas polias, né, cruciformes, nós temos as anulares, ó, cruciforme aqui, anular aqui, né, e, se a gente for intimamente aqui, né, na estrutura tendinosa, a gente vai encontrar isso que foi representado aqui. Aqui, nesse artigo, o autor limpou, né, removeu aqui a parte da bainha, né, mas aqui a gente tem, aqui muito pouquinho, né, para quem conhece bem da anatomia, consegue até perceber alguma coisa aqui, ó, de bainha preservada, tá, gente? Aqui não tem, limpamos tudo, aqui deve ter alguma coisinha. De qualquer maneira, para minimizar bainha sinovial e estrutura fibrosa, ela mantém os elementos em posição, como os retináculos, né, que tem umas imagens para frente, para observar também com vocês isso. Lá na mão a gente vai observar também, né, como que é essa distribuição das bainhas, né, aqui está representando os compartimentos da mão, né, os dedos com as suas respectivas bainhas, né, nós temos aí a radial, a ulnar, existe aí uma intermediária, né, uma média, isso aí é muito variável, vocês vão ver comigo depois como fica isso. De qualquer maneira, elas têm a função que foi colocada lá anteriormente, né, para bainhas e para bolsas, né, minimizando o atrito, né, e uma bolsa minimizando os impactos naquela região, tá? Aqui a gente observa a estrutura retinacular, né, e aqui dá para ver um pouquinho de bainha, né, aqui, olha, a peça não foi muito limpa, isso aqui é o extensor longo do polegar, o extensor curto, o abdutor longo, tabaqueira anatômica, né, o extensor radial longo do carpo, esse aqui é o extensor radial curto do carpo, primeiro músculo interósseo dorsal, artéria radial, seguindo aqui dorsalmente, perfurar o primeiro interósseo, dando aí a artéria principal do polegar e a radial do indicador. Bom, mas de qualquer forma, o que eu verifico aqui, ó, essa estrutura com essa largura aqui, né, ó, aqui tem uma variação de largura, mas aqui eu tenho a extensão, né, o comprimento dela, espessura aqui em profundidade, é uma estrutura retinacular, é um retináculo, né. Eu havia comentado um pouquinho dentro da generalidade de articulações, esses retináculos, eles estão em determinadas posições, né, para evitar aquelas cordas de arco, como se fosse corda de arco e flecha, tá? Então, na contração muscular, para que a estrutura não sobressaia, né, se destaque dessa profundidade, e fique ali sob a pele, muito em evidência, isso atrapalharia a ação, né? Então, o retináculo, ele gera, com estruturas ósseas locais, uma espécie de túnel, ou túneis. Inclusive, aqui nós temos alguns túneis, né? O primeiro túnel, o primeiro túnel, o segundo túnel, o terceiro túnel, o quarto, o quinto. Então, esses túneis, né, são passagens para estruturas tendinosas, né? E aí, de um lado, ele é ósseo, são aqueles sucos do rádio, né, que a gente vai ver depois, e do outro ele é fibroso. Então, por isso, esses túneis são osteofibrosos. E os elementos passam. Só que os elementos passam, reparem,
que eles são muito próximos, né? O abdutor de extensor curto, o extensor longo aqui, de extensor longo polegar, né? Extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo. Então, cada um tem que ser envolvido por uma estrutura sinovial, uma bainha sinovial. Não tem nada a ver com articulação, tá, gente? Tem a questão da proximidade com as articulações. Aqui a gente vai ter articulações radiocarpal, intercarpais proximais, médiocarpal, intercarpais distais, carpo-metacarpais, as intermetacarpais, né? Só esse trechinho aqui. São muitas articulações com as suas estruturas ligamentares, suas cápsulas, né? E assim por diante, esses ligamentos, inclusive, fazendo parte das cápsulas. Então, para minimizar o atrito aí, o choque, desenvolvem essas estruturas de bainhas, né, que são as bainhas sinoviais, né? Aqui não tem bolsa, não, e nessas duas imagens daqui também não, que são nossas do laboratório, né? Aqui é o retináculo dos extensores, né? Se observar à frente, outro retináculo, dos flexores. É uma estrutura em ponte, né? Repara que tem a largura aqui é o comprimento, espessura, né? Não dá para ver muito bem aqui, mas segue de estruturas ósseas, né? Aqui na parte lateral para a parte medial. Aqui nós não esvaziamos, né? Esse aqui é o famoso túnel do carpo, né? Da famosa síndrome do túnel do carpo, né? E aí a gente percebe, ó, o nervo mediano, através dessa condição, desse túnel, né? Ósseo fibroso. A gente percebe aqui tubérculo de trapézio, tubérculo de escafoide, né, de um lado, osso pisiforme, ângulo do amato, enfim, né, uma série de coisas aqui. E aí os tendões, eles foram removidos aqui, tá, gente? Mas aí nós vamos notar os tendões dos músculos flexor longo do polegar, né, flexor superficial dos dedos, flexor profundo dos dedos, estão muito próximos. E aí a gente vai notar uma série desses dispositivos de bainhas, né, que são as bainhas sinoviais. Então, elas são de proteção mesmo, tá? Algumas vezes a gente tem até pedaços dela, aqui dá para ver um pedacinho de bainha sinovial, né? Aqui é retináculo, aqui também alguma coisa também, né? Que ainda não foi limpa, né? Não limparam aqui a estrutura para a gente evidenciar, né? Mas ficou aqui um pouco dessas estruturas que nós chamamos de bainhas sinoviais, tá? Bem. Elementos descritivos, né? Esses músculos estriados esqueléticos, eles apresentam faces, bordas, extremidades e feixes, né? É errado falar em fibras, né? Só que na prática a gente, de vez em quando, é um vício, a gente fala em fibras musculares. Arrebentou a fibra, disseca essa fibra, sutura essa fibra. Não, fibras são as células, né? A gente não vai conseguir fazer isso, não. Mas os feixes musculares são essas reuniões de fibras, né? Da parte microscópica, é uma estrutura macroscópica, né? Então, as faces são superfícies mais ou menos extensas, vou mostrar um exemplo para vocês. Então, normalmente, face externa e interna, face anterior e posterior do músculo, enfim. As bordas ou margens são o encontro de duas faces, né, ou das faces. As extremidades são as porções mais distantes, e essas extremidades são aquelas dotadas, né, de dispositivos tendinosos, né, o tendino aponeuróticos, ou só aponeuróticos, como a gente também vai observar em breve. E os feixes, né, são essas reuniões de fibras musculares, né, formando ali uma determinada parte do músculo, né, que às vezes pode ter ali uma certa independência, né, em termos de suprimento neuronal, né, aí você pode ter enfim, né, uma fibra nervosa ali, motora, para aquela região ali, que vai dar uma capacidade para exercer ali alguma ação à distância. Isso vocês vão ver também comigo em algumas particularidades, alguns músculos, tá? Então, aqui eu peguei um exemplo, ó, de peça de laboratório, secção nossa, de um cadáver, né, que estávamos secando o ano de 2019, né, isso no final do ano de 2019, um projeto lá de dissecção com o pessoal do TP de dissecção e da Liga de Anatomia, mas repara esse músculo aqui, olha, esse aqui é o bráquio radial, aqui só um pouquinho, que nós dissecamos todo não, mas esse é o músculo bráquio radial, né? Nós verificamos aqui outros músculos, né, no conteúdo anterior, como palmar longo, flexor radial do carpo, e assim por diante, né? Mas o bráquio radial, olha, é no conteúdo lateral aqui, ou no limite, né, entre a parte anterior do antebraço e a parte posterior, né? Mas repare que o músculo ele tem margens, essa aqui é a margem lateral dele, essa aqui é a margem medial, aí tem nervos e vasos aqui por cima, né, gente? Aqui nós temos a veia cefálica, basílica, estava em dissecção, a intermediária, né? Nervos cutâneos, ó, nervo cutâneo, algum raminho para cá, nervo cutâneo lateral do antebraço, nervo cutâneo medial do antebraço, né? Mas, de qualquer forma, aqui no bráquio radial, a gente consegue ver bem, ó, a margem lateral, a margem medial, a face anterior, eu quero externa, então pode ser ou superficial, né? Aqui é superficial, o anterior, se eu colocar em posição anatômica esse indivíduo, e a face oposta, aí é o contrário que eu disser aqui.
Se eu falei que é superficial, a face vai ser profunda. Se eu falei que é anterior ventral, a outra vai ser posterior dorsal, né? Se eu falei que essa aqui é externa, né? Vai ter uma cavidade, mas de vez em quando isso acontece, né? Na literatura a gente vê isso. A outra vai ser o quê? Interna. E pega esses conjuntos de termos e trabalhar dessa maneira, não misturá-los, né? Então nós temos aí as margens, as faces e as extremidades, né? Temos lá uma extremidade proximal, de onde que ele vem? Da crista supraepicondylar lateral, né? E para onde que ele segue? Para a base do processo estilóide do rádio. Eu teria que dissecá-lo aproximadamente nesse ponto aqui, ó, em profundidade, ao nervo radial superficial, que ele emerge nesse ponto aqui, né? Junto aqui do cutâneo lateral do antebraço. Então, dissecando aqui, eu vou encontrar a parte, digamos, terminal do músculo, né? Que é a inserção distal dele, ou simplesmente inserção, a cauda do músculo, o ponto móvel do músculo, né? A outra extremidade, a gente vai chamar, né, de origem, inserção proximal, cabeça do músculo, por isso que tem músculos com 2 cabeças, que são os bíceps, né, com 3 cabeças, que são os tríceps, né, e assim por diante. A parte ventral do músculo, né, mas aqui também eu posso chamar de ponto fixo do músculo. Se a ação vai ser aqui no rádio, o braquiorradial, ele vem lá do úmero, qual é o ponto fixo dele? Crista supraepicondylar lateral. Essa classificaçãozinha, depois vem aqui, eu mostro para vocês, né, mais adiante, tá? Mesma coisa para outros músculos também da região aqui, tá? O flexor radial do carpo, o palmar longo, flexor do carpo, né, que ainda tem que ser descoberto aqui, né, dissecando mais a pele. Bem, isso que eu acabei de falar, origens e seções, né? Guarde o seguinte, né, para as escolas latinas, origem é o ponto fixo, né, que é o que o pessoal, né, dos Estados Unidos, os norte-americanos, ingleses, né, principalmente eles, chamam de inserção proximal. Está errado? Não. Eu também uso inserção proximal. O MUR, né, mesmo traduzido para o português, ele é traduzido como inserção, mantendo algumas coisas do original, é traduzido como inserção proximal, inserção distal, né? A inserção proximal é a nossa origem, a inserção distal é a própria inserção, né? Ou cauda do músculo, a proximal é a cabeça do músculo. A proximal, que é a cabeça, né, que é a origem, é também chamada de ponto fixo, né? E a distal é o ponto móvel. Então é isso, olha, origem é um ponto fixo, extremidade do músculo presa a uma estrutura que se desloca, né? Que não se desloca, que é o ponto fixo, né? Então não vai se deslocar. E a inserção, o ponto móvel, né? A cauda do músculo, também chamada de inserção distal, né? Se vocês quiserem dessa maneira aí, pode usar perfeitamente inserção ou inserção distal. É a extremidade do músculo presa a uma estrutura que se desloca, né? Conceitos relacionados à origem e inserção. Cabeça, origem, extremidade próxima, né, extremidade proximal dos músculos apendiculares, e a cauda, ou inserção, né, que é essa inserção distal, extremidade distal dos músculos apendiculares. Então, isso vai ser para partes apensas, né, ou apendiculares, tá? Quando eu falar em cabeça, é origem, eu vou pensar em quê? Na parte proximal, por isso inserção proximal. Quando eu falar em cauda, é inserção, né, é a extremidade distal, por isso que os americanos usam também o quê? A inserção distal. Tudo bem? Então, aqui vocês podem trabalhar dessa maneira, tá, gente? O anatomista, e principalmente quem já trabalha há muito tempo, isso já é visceral, né? A gente nem pensa. Então, a gente fala em ponto fixo, fala em cabeça, fala em origem, fala em inserção proximal, né? Automaticamente, né? A coisa flui, tem que dar uma parada e ver a origem dessas coisas, né? E a inserção distal é da mesma maneira que eu falei com vocês, ó, só inserção, se você utilizar a origem, né, é a cauda do músculo e é também o ponto móvel do músculo, né? Aí podem ter 2 ou mais caudas, né, 2 ou mais cabeças, né, e outra coisa, outra classificação que eu vou ver com vocês daqui a pouquinho, né, ou na próxima aula, né? Olha aqui, um joelho dissecado, isso que foi em outra universidade que eu trabalhei, tá? Não é agora da UFJF-GV, não. Enfim, mas da minha propriedade intelectual, né, material meu, mas de qualquer maneira, repare aqui, olha, o joelho no aspecto posterior, os côndilos, né, femorais, os côndilos tibiais, aqui um pouquinho de menisco, né, por transparência, ó, menisco, ligamento cruzado posterior, né, aqui é tendão de semimembranoso, semimembranáceo, que reflete no ligamento chamado poplíteo oblíquo, né, mas olha esse músculo aqui, ó, esse aqui é o famoso músculo poplíteo, a origem dele é lá do suco poplíteo, né, no fêmur, associado aí ao epicôndilo lateral, tá? Abaixo, inclusive, do epicôndilo lateral. Então, que origem é essa daí? Como que eu posso chamar essa origem? De inserção proximal, de cabeça do músculo, né? Então, ele se origina
Aqui, ó, ele segue desde aqui de cima, né? Aqui ele fica mais estreito, aqui ele fica mais encorpado, né? Então tem uma largura maior. Ele passa sob a cápsula, arqueando a cápsula, gerando um ligamento, chamado ligamento poplíteo arqueado, e se insere na parte proximal e posterior da tíbia, numa área conhecida como área poplítea. Ele segue do sulco poplíteo para a área poplítea. Esse aqui é o ponto fixo, e aqui é o ponto móvel, ele atravessa aqui a articulação do joelho, e aqui a vista posterior, né, da articulação do joelho. Qual estrutura vai se deslocar? A perna, olha, né? No caso aqui a fíbula está aqui junta, né? Mas a perna a partir da tíbia, que é o ponto fixo. Então aqui eu posso chamar de cauda, inserção distal, né? Ponto fixo não, ponto móvel, né? A inserção vai ser o ponto móvel. Então esse é o ponto móvel. E aqui vai ter o quê? O ponto fixo do músculo. Enfim, né? Então ele tem essa característica, e a ação dele aqui vai ser o quê? Flexora, né? Ele vai flexionar, desculpe, a perna, e a flexão da perna é no sentido posterior, né? No aspecto posterior. Um outro exemplo aqui tem vários músculos, né? Músculos umbilicais, de eminência ternar e hipoternar. Vamos pegar esse aqui, olha, do quinto dedo, que está mais em destaque, né? Esse aqui é o abdutor do quinto dedo. Olha aqui a origem dele, ó, do osso pisiforme, e um pouquinho aqui do retináculo dos músculos flexores, tem dupla origem, portanto, tem dupla cabeça, ele é um bíceps, só não é bíceps no nome, tá? Porque o nome dele é abdutor do quinto dedo, né? Mas como ele tem duas cabeças, ele é um músculo bíceps. Por que ele tem duas cabeças? Porque ele tem uma origem, né, de osso pisiforme, de uma estrutura óssea, e uma origem ao lado, né, bem pequena aqui, olha, do retináculo dos músculos flexores. Bom, e tem uma inserção que vai ser dada aqui na base da falange proximal do quinto dedo, né? Então, qual que vai ser a ação dele? O próprio nome já diz, ó, ele vai abduzir o quinto dedo. A referência vai ser o terceiro dedo, não é o meu corpo, vou falar com vocês desses movimentos ainda. Ele vai abduzir o quinto dedo, afastar o quinto dedo do terceiro dedo, né? Por conta desse músculo chamado abdutor do quinto dedo. Ele faz esse movimento, tá? E aí, o retorno aqui, ó, que é a adução, vai ser através de um músculo conhecido como interósseo palmar, mais precisamente, o terceiro músculo interósseo palmar. Bom, mas de qualquer maneira, usando, isso aqui é só para conceituar, né? Então, usando aqueles recursos que eu falei com vocês, né, de denominação, cabeça, cauda. Então, olha aqui a cabeça do músculo, né? Duas cabeças, na verdade, duas origens. A gente vai ver daqui a pouco essas divisões de cabeças. Olha aqui a cauda do músculo, né? Aqui eu posso falar também em ponto fixo, pontos fixos desse músculo. Aqui o ponto móvel desse músculo. Posso falar em origens. Aqui eu vou falar em seção. Posso falar em seção proximal, como os americanos e norte-americanos, e posso falar aqui em seção distal, como os mesmos, tá? Flexor curto do quinto dedo, oponente do quinto dedo, né? Flexor curto do primeiro dedo, abdutor curto do primeiro dedo, adutor, aí vai uma série de músculos lumbricais, né? Tendão de flexor longo, tendão de flexor superficial, desculpe, de flexor profundo dos dedos, tá? Então, isso aqui é para exemplificar como aqui o músculo poplíteo, né? Aqui é joelho, aqui é mão, para vocês terem uma ideia, né, do uso desses termos aí. Revestimento dos músculos, né? Bom, eu falei um pouquinho, mas vamos ver isso aqui, gente, na histologia, né? Mas a anatomia acaba puxando um pouquinho para si, né? Falando um pouco a respeito disso daqui, porque vocês vão ter um pouco de contato, né? Algum contato na prática com alguns desses revestimentos, né? Principalmente o epimísio, que vai fixado à face do músculo. Endomísio, perimísio, isso a gente não vai conseguir trabalhar, tá? Lógico que já é de nível ultraestrutural, né? É microscópico, e a visão do macroscopista, né, como anatomista, é com a visão desarmada. Bom, cada fibra muscular é célula, né? Cada fibra muscular é envolvida por uma bainha de tecido conjuntivo, né, frouxo, que a gente chama de endomísio, tem uma imagem de histologia para observar. As fibras musculares se agrupam em fascículos, os fascículos do músculo, né, daquele músculo, e cada um desses fascículos é envolvido por uma camada também de tecido conjuntivo frouxo, que é o perimísio, né? Vocês vão ver isso bem na histologia com o professor Bruno, ele é mestre nessa área toda aí, né? O músculo como um todo é envolvido por epimísio, aí entra a anatomia, porque à medida que está dissecando a face está colapsada ao epimísio. Você puxa aí a fáscia, né, o epimísio vem, e aí você vê que os fascículos, né, vêm na sua direção, né? Você vai arrebentando ali, e tem até, inclusive, um plano para a gente cortar ali, para não estragar, né, para não dilacerar essas fibras musculares, para manter as fibras, né? Fibras não, né? Os feixes unidos ou próximos, tá?
Agora, o epimísio está intimamente, aquilo que eu falei agora, né? O epimísio está intimamente associado à face muscular, ou à face do músculo, né? E às vezes se funde a ela. Grande parte das, se vamos pegar aí nas extensões de membro superior e inferior, há essa fusão. Muito difícil pegar uma estrutura, né? Um músculo, uma parte do músculo, em que você não tem essa fusão, né? Fusão. Você puxa a fáscia, aí vem uma bainha assim, sem fixação, né? Sempre tem fixação. E sempre há dificuldade, na grande parte, há dificuldade de você remover a face, porque a face vem com o epimísio, né? Isso aí mostrando que está intimamente fixada a estrutura muscular. Eu falei com vocês, olha, então, um corte de um músculo qualquer, né? Nós temos aí a parte mais externa, que é essa aqui, que é o epimísio, né? Quando eu pego aí umas fibras musculares, né, formando feixes, né? Formando fascículos, eu vou ter o perimísio, né? Então, a gente vai ter a formação do perimísio, e, então, aqui, essas grandes áreas que vocês estão observando aqui, ó, é perimísio, né? Esses grandes feixes são perimísio, aqui é perimísio, aqui é perimísio, e aqui é um grupo, né, de fibras, aqui outro grupo, aqui outro grupo. Agora, envolvendo, como aqui, olha, cada unidade celular, né, uma, outra, e assim por diante, nós temos o endomísio. Então, olha aqui, o endomísio, e o grande pacote pelo perimísio, né? E todos os feixes envolvidos pelo epimísio. E vem toda essa extensão que vocês estão observando aqui, aqui também é epimísio. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui é o que a gente tem no trabalho anatômico, né? Aqui nós começamos a trabalhar a remoção da face, né? Remove-se a face, fica alguma coisa presa ainda, olha. Aqui é músculo bíceps, né? Aqui em cima nós temos o córtex braquial, aquele arco de Langerhans, né, que o grande dorsal está para cá, enfim, né, que nós temos uma cabeça medial do tríceps, aqui dá para ver pouco, né, alguma coisa de septo intermuscular medial, não pode confundir com o nervo aqui, ó, mas dá para ver um pouquinho de septo intermuscular medial, mas à medida que se disseca essa estrutura facial, o epimísio vem junto, né, você remove a fáscia e ele está agregado, né, está ali fundido e acompanha, e às vezes deixa as estruturas, né, deixa esses fascículos musculares, né, muito afastados. Mas aí tem uma técnica de secção que vocês vão aprender conosco lá, quem for seguir, né, essa parte de secção, para que vocês utilizem, inclusive, né, isso aí vai ter um desdobramento na parte cirúrgica. O princípio é o mesmo, praticamente, tá, gente? Bom, classificação geral dos músculos. Então, vou passar agora para vocês, né, vou fechar a aula nesse ponto aqui, vai ser a primeira parte da aula de generalidade de músculos, e a segunda parte vem de classificação geral dos músculos, tá bom? Então, eu vou dar o stop aqui, para a gente continuar na próxima aula.